Oi, meus amores! Hoje vocês vão vocês vão revisar um assunto que vocês já viram, tá? Vocês já viram sobre os sólidos geométricos, só que hoje vamos estudar o prisma e a pirâmide em específico, certo? Antes de estudar sobre o prisma e a pirâmide, vocês vão lembrar alguns conceitos sobre sólidos geométricos. Poliedros. O que são poliedros? Poliedro é um sólido em 3 dimensões com faces, arestas e vértices. Eu tenho aqui um sólido, tá? Que é um paralelepípedo. Isso daqui é um poliedro, tá? Qualquer sólido geométrico que tenha 3 dimensões, que você veja faces, arestas e vértices, são chamados de poliedros, certo? Qualquer sólido geométrico que você consiga pegar, a gente chama de poliedro. Polígonos. O que são polígonos? Polígonos, no caso, são qualquer figura plana, fechada e com lados. Qualquer figura que você desenhar que seja fechado, ó, é uma figura fechada e que tenha lados, tá vendo que aqui é um triângulo, tem 3 lados, é considerado um polígono. Aqui é uma figura fechada, é um quadrado e tem lados, tá? Paralelogramo. Paralelogramo é um polígono de 4 lados, cujos lados opostos são paralelos. Então, o quadrado, ele é um paralelogramo. O retângulo também é um paralelogramo. Não tá certinho não, mas dá pra entender. Por quê? Porque tem 4 lados e tem lados opostos que são paralelos, que estão um ao lado do outro, tá? Depois de lembrar esses conceitos, vamos falar sobre os prismas e as pirâmides. Alguns poliedros podem ser classificados em prisma ou pirâmide, de acordo com suas características. Então, esse poliedro é igual a esse? Não, não é. Então, eles são classificados de diferentes formas, de acordo com as suas características. Esse poliedro possui algumas características e esse possui características diferentes desses. Então, estão em classificações distintas. Vamos começar pelo prisma. São poliedros que possuem 2 bases, que são polígonos iguais. Essas bases são ligadas por paralelogramos, que chamamos de faces laterais. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um prisma, tá? A gente chama esse prisma de paralelepípedo. Por quê? Possui 2 bases, tá? Eu tenho essa daqui e tenho essa, a base de cima e a base de baixo. Que se eu virar, né, vai dar o mesmo, são bases iguais. São polígonos, tá? Polígono é fechado e 2 lados, os lados deles são paralelos. Então, lado a lado. E essas bases são ligadas por paralelogramos que chamamos de faces laterais. Que são, ó, essas faces aqui. Essa e essa do outro lado, tá? Então, aqui eu tenho um prisma. Esse prisma eu chamo de paralelepípedo. Ele atende todas as características para ser um prisma. Precisa possuir 2 bases. Essas bases têm que ser polígonos iguais. E essas bases têm que estar ligadas por paralelogramos, certo? Então, aqui o paralelepípedo tem todas as características de um prisma. Vamos aqui. Nós temos 2 tipos de prisma. Prisma de base quadrada, que a gente chama de paralelepípedo, que é isso que eu estou mostrando a vocês agora. Esse prisma tem 6 faces, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 faces, 12 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 arestas e 8 vértices, que são os pontinhos em que as arestas se cruzam, tá? Tenho 8 vértices. Então, esse é o prisma de base quadrada, que eu chamo de paralelepípedo. Eu tenho outro prisma
que é de base triangular, tá? Aqui, ó, o prisma de base triangular, que vai ter 5 faces. As faces são os lados, tá? E aí você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces, 9 arestas. Arestas são as linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu tenho 6 vértices, que são os pontos de ligação entre as arestas, tá? Eu trouxe aqui também a forma plana, tanto do paralelepípedo. Se eu colocar esse paralelepípedo em um plano, em uma folha ou num quadro, for desenhar, se eu pegar o paralelepípedo e abrir, vai resultar nessa forma aqui, nesse desenho. E eu trouxe também do prisma de base triangular, tá? Aqui, ó, planificado. Esse prisma plano, desenhado na folha. Se você for desenhar em qualquer lugar, vai ficar nesse formato. É como se eu tivesse pego esse prisma e aberto, aí fica nesse formato, tá? Vamos agora falar sobre pirâmide, tá? São poliedros que têm um polígono qualquer como base e faces laterais formadas por triângulos com vértice comum. Eu trouxe aqui, ó, uma pirâmide, tá? É um poliedro, sim, porque tem as 3 dimensões. Tem um polígono qualquer como base. Eu trouxe aqui com base quadrada, tá? E faces laterais formadas por triângulos. Então, as faces têm o formato de triângulo. Com um vértice comum. Um vértice comum é onde cada aresta vai triscar, vai se encontrar. Então, esse vértice aqui é o vértice comum. Então, eu tenho aqui uma pirâmide de base quadrada. Vamos ver quantas faces tem essa pirâmide. Uma base que eu conto também como face. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 faces. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. E quantos vértices? Vértices são os pontos em que as arestas se encontram. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 com essa daqui, que elas a em comum. Aqui todas passam por ela. Então, eu tenho 5 arestas, tá bom? Essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, fala com a Pro, tá? Fica com Deus. Um beijo!